Capítulo número 1, nas zonas inferiores do livro Nosso Lar. Temos aqui o título, que já tem muitas informações que eu quero trabalhar com você. Sobre zonas, você pode entender como área, como região ou como plano. Você ver os vídeos sobre planos, acredito que vai ser mais fácil você entender também esses vídeos aqui para frente. Como é que são formadas essas zonas, planos, essa área, essa região? Digamos que você gosta de esporte, e dentre eles futebol, e que você queira criar um time de futebol. E você conversando com o pessoal lá do seu bairro, fala, poxa, vocês gostam de esporte? Ah, eu gosto. Quero fazer um time de futebol. Ah, muito bem, então vamos fazer um time de futebol. Então você junta ali uma ou mais pessoas que têm ali um objetivo em comum, que é criar um time de futebol, time A. Só que esse time A vai ter o quê? Vai ter sua identidade visual, né, suas camisetas, sua cor, etc. Isso vai gerar o quê? Uma vibração muito específica. Ah, o time A. E por que vocês estão fazendo isso? Com uma questão de sintonia em relação ao time A. E vocês vão jogar bola ali no campinho da região. Pode ser que alguém um dia queira jogar no seu time e você fala, ah, não, pode jogar aí, não quero comprometer, só quero ir lá bater uma bola no fim de semana, um dia só e vou embora. Essa pessoa, naquele momento, ele vai estar vibrando no seu time. Mas acima de tudo, ele está vibrando sobre a questão do esporte e do futebol que ele também gosta, da sintonia. E pode ser que na outra partida ele esteja jogando, digamos assim, outro time. Então, está em outra sintonia do time, mas ainda está na vibração do esporte e do futebol. Então essas zonas, você entende como esse campinho do time. São criadas a partir do quê? De uma somatória de vibrações específicas. Quando você vê falando sobre energia, lá atrás nos meus vídeos, você vai entender, poxa, eu tenho 10% de amor, 5% de raiva, 2% de tristeza, 70% de alegria. Bom, já passou do 100, né? Eu acho que fiz as contas de cabeça, acho que acabou já todos esses exemplos. E sobre o acesso? Olha, ele pode ser inconsciente ou consciente, ou seja, inconsciente você nem sabe que você foi levado lá, nem sabe como chegou. Que é o caso do André Luiz, ele chegou nessa zona inferior, não sabe como. E pode ser que você saiba, através da sua vontade você chegou lá. Um exemplo, você é um médico, está lá trabalhando em um hospital, no seu bairro, na sua região, né? Na sua área, na sua zona, no seu plano. Então você está linkado à parte, você está associado à parte de medicina, à parte de cura. E ocorreu um acidente e você tem que se deslocar até lá. Não tem jeito. Um acidente muito grande, muito grave, você tem que ir até lá. Então você vai. Você pode ir sozinho? Pode. Pode. Você tem a capacidade de ir sozinho. Você pode chegar lá. Né? Olha, eu sou médico, vou ajudar, beleza. Você pode ir em equipe? Também pode. E você pode também ser levado sozinho ou em equipe, ou mais pessoas, por alguém. Por exemplo, por um mentor espiritual, por um guia espiritual, por um amparador espiritual. Terminou o trabalho, vocês voltam para o hospital. Tem que ter um propósito, né? Tem que ter uma sintonia. Sintonia do quê? Da cura, da medicina. Aparentemente, não sei se você interpreta isso de uma maneira simples ou complexa, porque você começa às vezes a pensar em várias opções, tente deixar o mais simples possível. Com o tempo você vai entendendo como funciona. Mas basicamente, vibração, sintonia, e aí nós colocamos a parte de intenção, né? Que está ligada à sua vontade. Mas eu posso entrar lá só com a minha vontade? Não. Você está fora, você ali, você dentro do hospital, você trabalha em outra função que não seja a cura. Você é da parte administrativa, não é de cura. Você fica sabendo disso. Ah, eu quero chegar lá também para ajudar. Só que você não tem as características para prestar auxílio. Porque você não está na vibração da cura, da medicina. Entende? Ah, mas eu estou na da cura. Você está ali, por exemplo, na parte burocrática. Você não sabe fazer o serviço.
Você não está, então, na vibração da cura. Então, o que acontece? Você pode tentar chegar nesse local e não consegue. Não consegue ter acesso, não consegue nem chegar lá. Entendeu? O cara fala, não, olha, aqui na van nós vamos levar todo mundo, é só médico, enfermeiro. Entendeu? Você não terá uma função ali. Modo de dizer, bem a grosso modo, pessoal. Tá? Bem a grosso modo. Entendeu? Tem espírito que tem acesso a vários planos, etc. Tem uns que não. Isso não é o momento para a gente estressar com isso. Não é o momento. E sobre a questão de ser, já falamos sobre zonas, de ser inferior. O André Luiz, ele vai aqui, começando a falar nas páginas a seguir, ele vai descrevendo como ele está, como ele se sente, fala um pouquinho da trajetória dele, por algumas coisas que ele passou. E você percebe que não é algo nada agradável. Ele descreve também o ambiente que ele está, que também não é agradável, nada bom. E também alguns outros espíritos que ele encontra lá. Todos estão mal, de alguma maneira. Então, quando ele está falando disso, dessa zona, no caso inferior, ele não está falando de tá no alto, está embaixo. Não está falando também, digamos, a gente fala, olha, isso aqui é um ambiente pesado. Não é assim que a gente fala, nossa, ele está no ambiente pesado, está no ambiente denso. Não está falando da parte física, material. Está falando da questão da vibração. Vibrações das emoções, da tristeza, da amargura, de várias coisas que tem uma vibração ruim, e está sendo mencionada aqui por ele. Então, quando ele fala de inferiores, ele está falando nesse sentido. Ele está sendo bem pontual, bem preciso. Por isso que torna bem interessante esse capítulo. E tem a questão do nome. Quando eu estava comentando sobre o nosso lar, ele tem um nome, é uma referência, tem uma vibração, etc. E quando não tem? O exemplo que eu dei sobre a sessão espírita, se você pergunta para o espírito na localização do local, ele não sabe. E o nome? Ele fala, não sei. Ele pode falar inferno, pode não falar, não sei. Olha, tem espírito que não sabe nem que está desencarnado. Muitas vezes não sabe nem onde está. E não tem nada de errado nisso. Ok? Tudo certo. Mas você não pode exigir alguma informação que ele não tenha. Só que, de uma maneira bem geral, como é um ambiente hostil, um ambiente complicado, então tem uma questão aqui cultural, dentro de algumas áreas de estudo, que você fala umbral. Então, quando alguém fala umbral, que ele vai descrever mais à frente, você já sabe que é um ambiente complicado, hostil, entendeu? Isso, pessoal, nós estamos falando somente do título. Agora nós vamos entrar aí na descrição das experiências do André Luiz nesse ambiente. Aqui temos agora o André Luiz falando das experiências dele no primeiro capítulo. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvairasse-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam longos haustos, inspirações. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Vamos interpretar. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. Nós temos algumas referências de tempo no dia a dia. Sol, a noite, o relógio. Temos também algum som, por exemplo, uma sirene, uma batida. Sempre temos alguma referência. E ele perdeu isso daí. Isso é muito ruim, porque nós estamos acostumados há anos, anos e anos a trabalhar com algumas referências. E como ele perdeu a referência, começa a ficar meio complicado para ele interpretar quanto tempo ele está lá. Isso pode afetar a percepção dele no sentido de começar a ficar louco. Tá? Começar a ficar doido. E isso ocorre também. Mais à frente vocês vão perceber que tudo que ele está descrevendo afetou bastante a percepção dele, até o ponto dele cogitar se está louco. Isso que é importante, observe tudo isso. Disse ele também, a noção de espaço esvairasse-me de há muito, ou seja, ele também não tem noção de espaço. Ele não pode falar para você, olha, estou num ambiente que tem 1 quilômetro por 1 quilômetro,
Eu demoro 30 passos para um lado, 100 para o outro, porque ele perdeu a noção de espaço. É interessante que quando você está num lugar desse, muitas vezes você, pela sua percepção, ou seja, você não está 100% lúcido, consciente, então você não consegue tomar decisões ou perceber bem como as coisas estão acontecendo, ou ainda você até está consciente, está percebendo o que está acontecendo, mas não tem como você delimitar espaço, porque não é algo físico, entendeu? Nós temos essa coisa, estou num lugar, onde, como é que é? Olha, tem esse tamanho, este e este. Mas você não consegue delimitar isso daí fisicamente. Por quê? Porque é um ambiente extrafísico. A percepção muda. E se você nunca esteve num ambiente desse, como por exemplo, uma experiência fora do corpo, projeção astral, é bem difícil você perceber como que isso funciona. Mas também não é nada demais. Nós só estamos falando de como que é o ambiente que ele está. Seguindo, estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados do mundo. No entanto, meus pulmões respiravam longos haustos. O que está ocorrendo? Ele percebeu, estava ciente, que havia morrido. Mas ele pensa, mas ao mesmo tempo eu respiro. E assim, com longas inspirações, provavelmente inspirações pesadas, difíceis. Por que isso? Há necessidade? Não, na verdade o espírito não tem necessidade nenhuma de respirar. Não precisa você absorver o oxigênio do ar. Isso é coisa do corpo. Mas o condicionamento dele, da mente dele, fazia com que ele realizasse esse procedimento. Seguindo, desde quando me tornara joguete de forças invisíveis, irresistíveis? Ele não sabe como caiu lá, não entende como funciona. E ele percebia que tinha alguma ordem, alguma coisa que acontecia lá que estava totalmente fora do controle dele e ele estava ali como um mero fantoche. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Aqui percebemos que ele está falando que ele se sente preso, está horrorizado com tudo que está acontecendo. Ele acabou de falar de joguete, ou seja, ele não tinha domínio nenhum da situação, não sabia como sair daquilo, etc. Algo bem complicado para ele. E ali nós entramos quando ele fala cabelos eriçados. Pode ocorrer algumas coisas. Você pode encontrar um espírito e ele se apresenta com você numa forma, está com o cabelo eriçado, mas ele está num lugar ruim, complicado, hostil, um lugar horrível. Está num ambiente normal, digamos assim. Só que você chega para ele e fala, você está com o cabelo todo desarrumado, eriçado. Ele fala, poxa, aqui não tem um pente, não consegui me pentear. Por quê? Dentro da mente dele, ele está condicionado que ele precisa do pente para se pentear. Que é comum isso aí. Se espírito aparece às vezes meio desarrumado, é normal, não tem nada demais isso aí. Faz parte. Mas no caso do André Luiz, o cabelo eriçado está mostrando a condição dele mental. Com o tempo vocês vão perceber que ele não estava muito bem na cabeça, tendendo à loucura. Então às vezes você percebe o espírito, nem é pela intuição, você olha e fala, esse espírito aqui parece que é louco. E tem, tá? Você fala, poxa, complicado. Coração aos saltos, medo terrível, ou seja, toda hora ele estava tendo ali medo, coração batendo acelerado todo momento, sabe? A condição dele bem difícil. Implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Olha só que interessante. Ele está pedindo ajuda e ele percebe que cada vez mais o desânimo está tomando conta dele. Ele não está conseguindo dominar ou reverter essa situação. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, ou seja, forte, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores, ou seja, ele vai lá, grita, desesperado por algo, e quem responde está às vezes pior do que ele. Seguindo, outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, ou seja, grosseiros, expressões animalescas, surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, ou seja, cinzenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Vamos interpretar. Outras vezes gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Ele já explicou tudo. Sinistras e maldade.
Então, além de pessoas na mesma condição que ele, que não estão bem, tinham pessoas que estavam ali com mal dentro de si. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Ele começou a perceber também que algumas pessoas estavam loucas ou com a sanidade mental abalada. Formas diabólicas, rostos alvares, grosseiros, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando o meu assombro. Então ele estava tomando susto com tudo que estava acontecendo. Essas formas diabólicas, esses rostos alterados, expressões animalescas, denotam o seguinte: quando o espírito não está numa condição boa, psiquicamente, emocionalmente, está muito abalado, como esses que estão aqui, ele não consegue mais concatenar as ideias, não consegue organizar bem as ideias. E naturalmente, isso que a gente chama de corpo espiritual começa a perder a forma humana. Isso acontece sem, muitas vezes, melhor, digamos algumas vezes, o espírito ter noção. Tá? Então o espírito não percebe que ele está tomando essas formas diabólicas, etc. Pode ocorrer também que o espírito faça, molde o rosto dele, a forma dele de uma maneira terrível para assombrar os outros. Pode impor medo. Pode ocorrer? Pode. E por que ele fala diabólicas? Assim, depende do contexto que você está. Se você tem uma percepção de que o diabo é algo ruim, e esse espírito quer colocar medo sobre você, ele quer impor medo ou alguma coisa sobre você dominar, ele vai tomar essa forma diabólica. Se você tivesse medo de batata, ele apareceria em forma de batata. Entende? Uma maneira bem simples de explicar. Mesmo porque o que importa é a vibração aqui, que é complicada. Seguindo, a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, seja cinzenta. Então ele percebe que existe ali uma variação entre escuridão total e um ambiente mais acinzentado, mas mesmo assim não consegue ter percepção de tempo. Ele não está conseguindo nem contar, provavelmente. Seguindo, e a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão. Onde o lar, a esposa e os filhos perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto no caso aqui está dizendo como do escondido, que está oculto, e o pavor da treva absorveu-me em todas as faculdades de raciocínio, logo que me desprendera dos últimos laços físicos, em pleno sepulcro, ou seja, no túmulo. Vamos analisar. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Ou seja, ele não via propósito naquilo. Tudo tem que ter um propósito. Então ele não via um propósito. Imagina o que deve ter passado na cabeça dele. Por ver assim, para a eternidade, como é que vai ser minha vida? Qual o propósito disso? Muito complicado. Quem poderia dizer? Ninguém, porque o pessoal que estava ali estava ou na maldade, digamos assim, como nós falamos, uma completa maldade, ou estava, às vezes, pior do que ele. As pessoas não tinham nem noção do que estavam fazendo ali, ou por que estavam ali também. Mesma condição que ele. O medo me impelia de roldão. O que ele está falando? Ele estava vivendo ali em completo medo, constante, como eu já falei anteriormente. Ele começou a se questionar, e o lar? A casa, a esposa, os filhos. Então ele refletia sobre o que tinha ocorrido, quem tinha deixado. Então ele tinha provavelmente a perda da dor, aliás, a dor da perda. Sentia sozinho. Difícil. Perder a noção de rumo, ou seja, não tinha rumo nenhum, estava só vagando. Isso é muito complicado. Quando você tem um objetivo, você coloca suas forças nesse objetivo, você segue. Quando você não tem rumo nenhum, todo lugar que você aponta pode servir. Isso é horrível. Nesse sentido que ele está perdido, é horrível, porque você não sabe para onde vai. Complicado. O receio do que está oculto e o pavor da treva absorveu-me. Todas as faculdades de raciocínio. Ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo, vira e mexe, ele estava acontecendo, tomando sustos constantes, às vezes com os gritos, com as formas diabólicas, animalescas que ele falou. Outra coisa que aconteceu, o pavor da treva, que era uma verdadeira trevas onde ele estava, absorvendo dele a faculdade de raciocínio. Olha só, que ele está começando a dar um indício que não estava mais raciocinando tão bem quanto ele estava quando chegou lá.
Com o passar do tempo, isso vai deteriorando. Ele pode tender à loucura. Como é complicado. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Então o que acontece? Ele percebeu que essa condição que ele está ocorreu logo depois que ele se desprendeu dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Esses laços físicos, na verdade com o corpo físico, são os laços, os filamentos energéticos, aqui é o meu entender, que estavam ligando ele, né, a parte espiritual, ao corpo material. Eu não sei se ele percebeu essa ligação que está falando, ou se posteriormente ele ficou sabendo que existe essa ligação e comentou, não sei. Mas eu posso perceber aqui e aqui, depois dos últimos laços físicos. Também pode existir uma interpretação da ligação dele com o mundo físico. Então, ele sabe que está no mundo espiritual. Então, olha, não tem mais laço nenhum com esse mundo. Terminou meu laço. Agora a minha vida é outra, entende? Então, vou deixar em aberto as duas interpretações para vocês. Seguindo, atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser? De início as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas, em minutos raros, felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos. Era imprescindível fugir deles. Vamos analisar. Atormentava minha consciência. Preferiria a ausência total da razão, não ser? Está questionando, valeria a pena tudo isso? Seria melhor não raciocinar, talvez até não existir? Ele fala das lágrimas, sabe? Lavava o rosto dele incessantemente, ou seja, ele provavelmente estava desesperado e chorando muitas e muitas vezes. Em alguns minutos raros, ele dormia. Na verdade, ele ia apagar. Estava exaurido, exausto pela condição onde se encontrava e apagava. Entretanto, o que acontecia? Ele era, às vezes, acordava, sendo interrompido por quê? Aqueles seres monstruosos, ou seja, aqueles seres diabólicos, com aquelas formas disformes, terrorizantes. E ainda acordava com um pessoal irônico, ou seja, ainda ficava brincando com ele, tirando sarro, sendo sarcástico. Que condição, né? E ele fugia, era imprescindível fugir deles, tem que fugir. De alguma maneira ele sentia muito medo daqueles seres. Seguindo, reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo e, todavia, era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução, incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. E, em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Vamos analisar. Agora ele percebeu, ou seja, reconheceu que o ambiente que ele está é bem diferente do que ele vivenciou aqui na Terra. Ou seja, aqui na Terra as coisas eram, como ele fala, poalha, seria poeira leve que se mantém suspensa no ar, ou seja, você não vê as coisas direito. Ali ele estava começando a perceber que ali a realidade era bem diferente. Só que ele percebeu que era tarde. Os pensamentos estavam cada vez mais angustiosos, complicados para ele pensar, toda hora refletir, e toda hora ele ficava pensando nisso. Só que tem uma questão. Mesmo ele tentando buscar uma solução, tudo que ocorria ali fazia com que ele não chegasse, não conseguisse prosseguir nessa ideia. Por quê? Ele vivia com medo, horrorizado, cansado, desanimado. Toda hora tinha que fugir dos seres que ele encontrava. E ele chega a uma conclusão interessante. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Ele começou a ver a questão religiosa na vida dele. Seguindo, os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me, agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Vamos interpretar um pouco, apesar que é autoexplicativo. Ele começou a refletir de maneira positiva sobre o que estava acontecendo. Ao meu ver, positiva.
está falando, os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se agora extremamente secundários para a vida humana. Ou seja, tudo que nós temos hoje, apesar de serem úteis, ainda não falta muita coisa. São valiosos aqui na Terra, mas tinha algo que a humanidade precisava o quê? Perceber que vai além disso. Porque nós somos espíritos eternos. Alguma coisa tem além de tudo isso, que aqui está falando, verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Ou seja, ele era um médico, diz aqui, a trajetória dele que é um médico, muito inteligente, e aqui ele percebe que não é só a mente, ou seja, não é só o pensamento. E fala algo sobre a fé. Só que ele percebeu o quê? Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Então ele começou o quê? Se arrepender. E não é a culpa que faz as coisas mudarem, é um arrependimento, porque você quer fazer algo diferente. Você quer arrumar o que você fez, por exemplo. Então ele começou a refletir. Comparar a existência dele atual com o que ele teve na Terra. Ele como uma pessoa estudada formalmente, né, teve um estudo formal como médico, provavelmente teve acesso à filosofia, deve ter acesso aos políticos, também questões científicas, que ele era médico, estudioso. Ele percebeu que faltava algo a mais. Uma grande reflexão, uma grande reflexão. Seguindo, de fato conhecia as letras do Velho Testamento e muitas vezes folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com sacerdócio organizado, sem sair jamais do ciclo de contradições em que estacionara voluntariamente. Em verdade, não foram criminosos, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Craveira seria um padrão, ou seja, um cara mediano. O que ele está pensando aqui? Poxa, ele não foi uma pessoa. Só que ele é uma pessoa imediatista. Viveu o momento, deve ter feito algumas coisas que agora ele está se arrependendo. Provavelmente não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo. E agora, quando teve a morte, ele começou a perceber que está olhando um pouco mais do que uma vida comum, uma observação comum que ele tinha. Ele percebe que tem algo a mais, além daquilo que ele percebia. Seguindo, filhos de pais talvez excessivamente generosos, conquistaram meus títulos universitários sem maior sacrifício, compartilharam os vícios da mocidade do meu tempo, organizaram o lar, conseguiram filhos, perseguiram situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar, mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo que fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência, habitar a terra, gozar ali os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribui seitio do débito enorme. Grande reflexão dele. Tivera paz, cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinho os deveres de fraternidade. Mais uma grande reflexão dele de como ele observou a vida dele quando ele estava aqui na Terra. Seguindo, enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas, não desenvolver os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma, sufocara-os criminosamente, no desejo contido de bem-estar, não adestrara órgãos para a vida nova. Essa reflexão dele indica que tudo que ele fez, ele foi egoísta. Só viu o lado dele, não conseguiu estender a mão para quem precisava. Disse diretamente e reto, né? Direto e reto. Como ele se via hoje, como ele agiu durante a vida. Ele só queria o bem-estar. Nunca pensou no próximo, etc.
Ou você pode pensar, poxa, mas era um médico. Sim, mas ele estava ajudando por amor, amor ao próximo, só meramente pela profissão, por sentir importante, sentir diferenciado. A porta bateu aqui e ele... Foi complicado, né? Seguindo, era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão, compulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz, que exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Vamos interpretar um pouco. Era justo, ou seja, ele começou a observar que o que ele tinha plantado ele estava colhendo todas as consequências do que ele vivenciou. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, ou seja, a vida após a morte que é eterna, né? A vida continua, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. O que ele está dizendo? Está ali colhendo o que ele plantou. E quando ele fala lá atrás, deixe-me encontrar, desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Ou seja, ali ele não tem noção, quando ele falou isso, que, claro, o ambiente é complicado, ele não sabe como veio para lá, mas agora ele começou a perceber, de alguma maneira, poxa, eu estou ali, mas eu fiz algumas coisas que não foram boas, não foram legais, então está tudo certo, está justo isso. Uma grande reflexão. Ele percebeu que ele chegou lá por causa das atitudes dele. Vamos lá, voltando. Outra coisa que ele percebe, como um mendigo infeliz, ou seja, ele não tinha teto, não tinha lar, estava triste, né, infeliz, que exausto em pleno deserto, ou seja, no deserto você não sabe a que direção seguir, tudo é muito parecido, você não sabe a extensão do deserto que você está, não existe um oásis para você se revigorar, para descansar, para ter uma esperança. Está falando mais em questão da alma, não só do espaço. Como um mendigo infeliz que exausto em pleno deserto perambula à mercê de impetuosos tufões, ou seja, tufões, ventos fortes, que vão levá-lo para um lado para o outro, ele sem condição nenhuma de mudar a situação. Grande reflexão dele, grande. Seguindo, ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora, para não chorardes depois. O aviso está dado, não há muito o que acrescentar. E assim terminamos o capítulo número 1 do livro Nosso Lar.